Meus caros amigos e amigas, aproveitando a viagem do Papa Leão XIV à Turquia e também ao Líbano, mas aqui me interessa especialmente a Turquia na sua visita comemorativa dos 700 anos 1700 anos do Concílio de Nicéia. Hoje, SNIC parece o nome atual, onde tem um pouco as ruínas históricas, é um sítio histórico da antiga Nicéia. Fica perto de Istambul, antigamente Constantinopla, cerca de, hoje, 2 horas de carro, 100 e poucos quilômetros. Hoje é perto, antigamente não tão perto assim. Mas vamos falar deste concílio, cuja comemoração se mostra tão importante para a vida da igreja. Ou seja, no ano 325. Lembrando que o imperador Constantino, ele tinha o Império Romano e ele queria controlar, aliás, os imperadores controlavam tudo o que acontecia no império e, evidentemente, precisava manter a unidade do império em todos os sentidos. E como o Império Romano já era um império onde a liberdade religiosa já era possível, decreto do próprio imperador no Edito de Milão, ele, como governava o império através da religião pagã, com o cristianismo, ele era, como ele se autodenominava, o bispo dos bispos. E, portanto, foi ele que convocou o concílio de Nicéia, porque havia uma disputa interna no cristianismo que dividia o cristianismo em 2 facções. E para o imperador isso não era bom. A divisão ideológica, a divisão religiosa, podia trazer dificuldades para o domínio que ele precisava exercer. Naquele tempo se dizia a famosa frase, unius grex, una rex. Ou seja, um só rebanho, um só pastor, um só povo, um só governo. Então precisava haver uma unidade geral. Então ele convocou. O imperador, ele costumava ter 3 sedes, o imperador Constantino. Nesta época do ano 325, ele quase não parava em Roma. Roma era a sede, mas ele ficava em Milão e também em Nicéia, onde ele tinha um palácio. E de Nicéia ele pagou todas as despesas dos representantes dos bispos. O concílio é um concílio ecumênico, é um concílio de bispos, em que os bispos definem as coisas. Pagou todas as despesas e ele, o imperador, presidiu o concílio. Ele ficava num trono acima dos bispos e deixava os bispos discutirem. Ele fazia intervenções quando havia porque houve no concílio realmente brigas muito sérias, inclusive até com agressões físicas, diante das discussões acaloradas que havia dentro do concílio. E qual era o problema? Era sobre a Santíssima Trindade, sobre Deus, um núcleo da nossa fé. Havia 2 linhas que tentavam explicar a Trindade, mas as 2 linhas eram opostas e apresentavam soluções, porque nós estamos no começo, da igreja, apresentavam soluções que não correspondiam à tradição apostólica. Era para entender de tal maneira que todo mundo achasse que estava tudo resolvido, mas não ficava resolvido. E quais eram os 2 partidos? Nós temos, de um lado, o partido do subordinacionismo trinitário, liderado por um padre chamado Ário, que era latino, era romano, e de outro lado havia o partido de Sabélio, o partido de Ário. Os partidários dele eram chamados arianos, e os partidários de Sabélio eram chamados sabelianos. Os partidários de Ário defendiam que na Trindade havia uma hierarquia de precedência, ou seja, o Pai era maior do que o Filho e o Filho era superior ao Espírito Santo. Digamos assim, esse partido de Ário, e alguns falam Ario, esse partido, ele tinha uma reflexão, uma teologia bastante acurada.
A maior parte dos bispos não percebia muito isso. E os outros eram mais os sabelianos, chamados modalistas. A coisa era mais clara. O povo gostava de seguir mais os modalistas, porque eram explicações muito fáceis. Então, o modalismo significa que as três pessoas da Trindade nada mais eram de que três modos de Deus ser. Ou seja, eram... A palavra pessoa veio do grego prosopon, que significava máscara do teatro, ou seja, fazer um papel. Então, na Trindade, Deus fazia o papel de Pai, fazia o papel de Filho, fazia o papel de Espírito Santo, mas era um só Deus. Isso era muito fácil de ser entendido. Mas isso os bispos não concordavam, porque desta primeira heresia surgiu uma segunda, que dizia, decorrente desta, modos de ser de Deus. Então eles colocavam, não, Deus não é Deus que tem três modos de existir, é o Pai que tem dois modos de existir. Deus é Pai, é a definição. E o Filho é o Pai que fica como Filho. Então é o Pai que se encarna, é o Pai que morre na cruz. Aí eles receberam o nome de patripassionistas. Ou seja, o Pai sofre na cruz porque não existe o Filho. É o Pai que faz o papel do Filho. E é o Pai que faz o papel do Espírito Santo. Então a coisa estava muito confusa. E o arianismo era mais sofisticado. O arianismo que fala da subordinação, eles primeiro diziam que o Filho tinha sido adotado como filho, ele era uma criatura e foi adotado como filho no batismo, quando Jesus foi batizado. Outros começaram a retroagir, porque aí todo mundo ficava escandalizado, aí não, então não é. Então eles retroagiam pelo nascimento, depois retroagiam, enfim, fizeram vários, foram afastando de tal maneira que chegaram à criação do mundo. E disseram que o mundo, o Filho foi criado antes do mundo. Ele é o primogênito de toda a criatura. Os arianos usavam muito a Bíblia, tanto que eles não queriam palavras tiradas da cultura grega, porque eles manipulavam a Bíblia em favor deles. E aí havia muita dificuldade. Nós estamos no ano 2025 e o concílio foi no ano 325. Reuniram-se 328 bispos. Não, 328 não, 318 bispos. Em Niceia, como eu disse, convocados pelo imperador, havia dois partidos, ou seja, dois grupos que se antagonizavam e a igreja estava dividida. Estava muito difícil. O povo ficava sem saber para onde ia. Aí o imperador, com medo disso, queria a unidade do império, convocou o concílio, presidiu o concílio e deixou os bispos à discussão teológica. Só que a maior parte dos bispos não eram bons teólogos. Nós temos aqui um ou dois que eram bons teólogos. Um deles, a igreja celebra com grande alegria, porque foi o que, de alguma forma, recuperou a tradição verdadeiramente apostólica e, por obra de Deus e do Espírito Santo, não permitiu que a igreja enveredasse pelo caminho que é impérvio, caminho das heresias. Chamava-se Atanásio. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Quando houve a abertura do concílio, o imperador facilitou tudo, protegeu, custeou todos os custos necessários, mas muitos bispos do Ocidente não puderam comparecer por dificuldades. Naquele tempo as viagens eram muito complicadas e perigosas, etc. Então se reuniram 318 bispos. Desses 318, havia um grupo já formado antes do concílio de 18 bispos. Não, desculpem, 28, 318 bispos. 28 bispos eram, no início, declaradamente arianos, porque nada tinha sido resolvido, não havia condenação nenhuma, nem do lado do subordinacionismo de Ario e nem do lado do modalismo de Sabélio. Então não havia condenação nenhuma, mas havia guerra, havia briga, havia tudo. Então entraram declaradamente, portanto, no concílio, cerca de 28 arianos. Logo que abriu o concílio, os padres conciliares, veja bem, a igreja realmente, ela exerce
até como modelo, né? As coisas que hoje nós criticamos de autoritarismo. E olha como a igreja exerce. Chamou um representante, porque o Ario não pôde estar no concílio porque ele não era bispo, mas ele tinha 2 representantes no concílio. O próprio bispo de Niceia, chamado Teógono, era ariano, e depois um bispo muito importante, que é o bispo de Nicomédia, chamado Eusébio de Nicomédia. Então, os padres conciliares, os bispos, pediram que algum representante do arianismo fosse lá na frente e falasse de maneira clara, objetiva, o que era a doutrina de Ario. Lembrando que a maior parte dos padres não eram teólogos, não entendiam muito de nada o que estavam discutindo realmente. Porque a discussão que eles gostavam mais é, por exemplo, eunuco pode ser ordenado padre? Os eunucos, aqueles, aí chegaram à conclusão de que poderiam, desde que não fosse voluntária, fosse uma castração involuntária, poderiam ser ordenados. Outra coisa, bispo pode ficar rodando para um lado e por outro. Então, essas coisas mais simples, eles gostavam de discutir. Mas quando chegou a coisa principal, que era o objetivo principal do concílio, a maior parte dos bispos se encontrava despreparada. Mas o Espírito Santo sabe agir na hora certa. E foi para representar o subordinacionismo de Ario, o bispo de Nicomédia, chamado Eusébio. E ele leu um discurso em que ele disse claramente que Jesus Cristo não era igual ao Pai, que ele tinha sido criado como todas as criaturas. Aí, nesta hora, houve uma briga dentro do concílio. Até aqueles 28 bispos arianos, desses 28, ficaram só os 2. Os outros todos ficaram chocados. Um pegou o papel em que o Eusébio de Nicomédia estava lendo o seu discurso, rasgou, jogou no chão, pisoteou e cuspiu sobre ele, dizendo que não vamos tolerar aqui tal afronta, tal blasfêmia contra nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, nesse momento, houve um embate lá dentro do concílio, uma coisa muito feia. O imperador fez a intervenção, mandou todo mundo ficar sentado, se acalmar. O imperador tinha autoridade, né? E o que, aliás, é horrível, né? O imperador mandando, né, na igreja. Aí os bispos se acalmaram e começaram, portanto, a refletirem sobre o que é que eles iam fazer para resolver o problema e unir a igreja, porque o imperador só tinha essa exigência. Vocês não vão sair daqui enquanto não entrarem em acordo para salvar a unidade do cristianismo, da cristandade na época e do império. Então os bispos tiveram agora esse trabalho. Aí o que eles fizeram? Encarregaram um grupo de elaborar um resumo da profissão de fé em que se afastasse de vez o arianismo. Utilizaram uma palavra grega que os arianos não queriam. Utilizaram uma palavra grega, homoousios, que significa que o verbo, a segunda pessoa divina, o Filho, era da mesma substância do Pai. E ainda colocaram que ele era gerado e não feito, não criado. Os arianos ficaram horrorizados, brigaram, os eventuais restantes arianos, principalmente os 2, né, o bispo de Niceia e o bispo de Nicomédia, eles ficaram horrorizados, dizendo que aquilo estava errado, etc. Mas os demais aceitaram. E aí veio a primeira fórmula de Niceia, em que se afasta, não afasta de tudo, tá? Afasta o subordinacionismo e a negação, afasta a negação de que Jesus era uma criatura, o verbo era uma criatura e não filho de Deus, gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Olha a importância do concílio de Niceia. É claro que ele não foi suficiente. Aí, uma vez colocado isso, esqueceram do modalismo, esqueceram do sabelianismo, que falava das várias modos de ser das pessoas divinas. Eles não condenaram o sabelianismo. E o pior, eles não tinham a intenção de adotar o sabelianismo, só que não tiveram a mesma,
digamos, a clareza de condenação que tiveram com o arianismo. Aí o que eles fizeram? Utilizaram duas palavras que depois se revelaram insuficientes para expressar o mistério da Trindade. Usaram a palavra hipóstase para definir a substância divina. Então, em Deus há uma hipóstase e três prósopa. Tudo aqui é feito em grego. Traduzindo, em Deus, Deus é um subsistente, é a tradução de hipóstase. Deus é um subsistente em três pessoas. A tradução em latim ficou pessoas. Então, um subsistente em três pessoas. E para pessoas, eles usaram o termo grego prósopa, que significa papéis. Ou seja, o sabelianismo ficou embutido. E isto foi declarado como uma norma de fé, porém, eles tinham clareza na cabeça deles, mas as palavras escolhidas não foram suficientes. Bom, mas vamos ao Concílio de Nicéia, o terceiro ponto que nós falamos, que Nicéia terminou com a fórmula que hoje nós recitamos, que é o creio. Porém, o creio de Nicéia ficou incompleto, ele precisou ser modificado, tá? E essa modificação se deu depois na continuação do Concílio de Constantinopla. Se o Concílio de Nicéia foi no ano 325, o Concílio de Constantinopla foi no ano 348. As conturbações continuaram. Por quê? Os sabelianos se apossaram. Os sabelianos ficaram felicíssimos quando o Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia, definiu uma hipótese e três prósopa. Era isso que eles queriam. E só que os bispos perceberam, Atanásio de modo especial, percebeu. O Atanásio era o bispo, era o auxiliar de Alexandre, do bispo patriarca de Alexandria. E ele era muito inteligente, era um grande teólogo, doutor da igreja, até hoje nós lembramos dele. Ele começou a perceber que a coisa não tinha sido resolvida adequadamente, ainda que os bispos tivessem uma boa intenção. Porém, a teologia não existia praticamente como nós temos hoje. Então, os bispos tinham uma formação bastante fragilizada. E aí eles acreditavam, de acordo com os apóstolos, na tradição apostólica, achavam que tinham salvado, tinham achado uma fórmula conclusiva, mas de fato não. Deram razão para os sabelianos, e os próprios arianos perceberam que havia brecha para eles continuarem, quando os bispos começaram a perceber que eles estavam muito do lado dos modalistas, porque os arianos falavam: olha, vocês são hereges, modalistas, vocês estão falando que Pai, Filho e Espírito Santo são modos do mesmo Deus ser, ou são modos do Pai ser, isso não está certo, etc. Né? Aí a confusão continua. Aí no Concílio de Constantinopla se resolve de vez e acrescenta mais 3 artigos. E quem contribuiu para o aprimoramento e o fechamento total da doutrina da Trindade, porque depois ficou ainda Cristo para resolver a doutrina sobre Cristo, mas quem contribuiu de maneira muito importante foram Atanásio e depois os três patriarcas de Constantinopla, os capadócios, assim chamados, né? E no Concílio de Constantinopla trocaram a nomenclatura, ou seja, a hipóstase que era usada para definir a unidade de um só Deus passou a definir as pessoas divinas. Ao invés de pessoas divinas serem chamadas de prósopa, de máscara, de papel do teatro, né? Elas foram chamadas de hipóstases, ou seja, o subsistente. As pessoas divinas realmente existem, são distintas entre si, as pessoas divinas. E para definir a unidade de Deus, aí utilizou-se aquilo que nós lemos no credo hoje, a doutrina da substância. Substância para a unidade de Deus e hipóstase, subsistentes para as 3 pessoas divinas. Porém, no Concílio de Nicéia, quase que se chegou a isso. E os arianos, que estavam fora, havia só 2, o imperador exigiu que as atas do concílio, que nós não temos mais, que as atas do concílio fossem assinadas por todos.
os dois mais importantes do Oriente, que era o próprio bispo de Niceia e esse que nós nos referimos, de Nicomédia, que é o Eusébio, não quiseram assinar. Perderam a sede, foram substituídos. O imperador exigiu que todos assinassem. Aí, alguém está perguntando, o homoúsio surgiu no concílio de Constantinopla? Não. O homoúsio surgiu no primeiro concílio de Niceia, mas não para definir a unidade da Trindade, que é um só Deus, mas para definir a substância de Cristo igual à do Pai. Então, o homoúsio se diz respeito que o verbo é igual ao Pai, é idêntico ao Pai, e, portanto, utilizaram da mesma substância, da mesma natureza. Mas a substância não era colocada como a unidade da Trindade. Isto foi colocado em Constantinopla, ou seja, alguns anos depois. Ou seja, aí ficou, a substância da Trindade é uma só. E as três pessoas, que nós chamamos de pessoa, são as hipóstases, ou seja, hipóstases. No grego, que é o termo, o Karl Rahner utiliza a expressão de relações subsistentes para as pessoas, uma só substância, uma só natureza, uma só essência é o nosso Deus, com três pessoas, três relações subsistentes, três hipóstases. Aí, fechou, eles não assinaram. Eu acho que eu não vou conseguir terminar nesse vídeo, não, porque agora vem o problema do século XVI, o grande cisma. O maior cisma da igreja, século XVI não, século XI. Foi exatamente, agora não me lembro se foi século XI ou século IX, porque eu sempre costumo trocar o X e o I maiúsculo do algarismo romano. Eu acho que foi século IX, talvez, né? Eu não sei, agora não estou lembrado. O fato é, alguns séculos depois, houve uma grande separação. Da cisma no sentido, separação, né? Da igreja, século XI, não nono, século XI. 1104, se não me engano, é por aí. Aqui tem uma data. Então, século XI, de qualquer maneira, século XI, século XII. O que aconteceu foi o seguinte, resolvido o problema da Trindade no Concílio de Niceia, que foi aperfeiçoado na fórmula de Niceia junto com Constantinopla, como eu disse, que se acrescentaram 3 artigos importantíssimos, desenvolveu-se a doutrina do Espírito Santo, com a colaboração dos padres capadócios, são os 3 patriarcas de Constantinopla. Depois, Atanásio também colaborou muito, então desenvolveu-se a doutrina do Espírito Santo e desenvolveu-se também a doutrina sobre a igreja com aquelas 4 notas constitutivas. Então, sobre a Trindade, enfim, todo o resumo da nossa fé está nesse símbolo que a gente chama de símbolo de Niceia, porque é Niceia que deu o pontapé inicial. E é o símbolo, é o resumo da fé cristã aceito por todos os cristãos de verdade, né, que acreditam na Trindade, né, em Jesus como Filho unigênito, acreditam na salvação por obra do Espírito Santo e assim por diante. Né? Todos os cristãos, os ortodoxos assim chamados, os católicos romanos, os protestantes, todos, Lutero, todo mundo professa a mesma fé para ser cristão. Esse é a importância dessa fórmula que nós chamamos de credo, que une todos os cristãos na mesma e única fé há quase 2.000 anos, 1.700 anos. Passando o tempo depois do concílio de Niceia, Constantinopla, houve outros concílios que definiram com mais precisão quem é Jesus Cristo. Aí Roma, lembrando que Ário era de Roma, e portanto ele era latino, romano, e a heresia ariana saiu de lá. Então, a igreja de Roma, o tempo todo, teve a preocupação de eliminar qualquer resquício de arianismo. E acrescentou-se no credo, no século VIII, foi cantado na Basílica de São Pedro, o credo com uma fórmula que clareava mais a divindade de Jesus, que é a procedência do Espírito Santo, do Pai e do Filho, que é a questão chamada filioque, em latim. Bom, estava tudo muito tranquilo, cantou-se, ninguém achou que fosse alguma coisa errada, foi só
para insistir no combate ao arianismo. Jesus é o Filho de Deus e ele e o Pai fazem proceder o Espírito Santo, que também é da mesma, enfim, Trindade, né? Porém, quando chegou no século XI, o patriarca de Constantinopla estava numa situação mais fragilizada. Lembrando que o Império Romano ele tinha duas importantes sedes imperiais, Roma e Constantinopla. E o cristianismo tinha em Roma o Papa e em Constantinopla o patriarca, como ainda tem, né? Apesar de não ser mais uma cidade cristã. Aí ele estava fragilizado por causa da invasão muçulmana. Ele, em Roma, tinha esse acréscimo, digamos assim, do Concílio de Nicéia, que é o Filioque, e Constantinopla não tinha incomodado até aquele momento. Mas ele precisava da ajuda do Papa com as tropas de Roma, né? Não Roma, dos países ocidentais, as tropas ocidentais, o ajudarem para defender a sua sé, a sede de Constantinopla. Parece que não houve uma resposta satisfatória, ele ficou muito furioso. Aí eles se lembraram, o patriarca de Constantinopla, junto com a sua corte, se lembraram que em Roma tinha se cantado na Basílica de São Pedro o Filioque Procedit, o credo que nós cantamos até hoje. E ele viu aí uma possibilidade de vingança teológica, dizendo que Roma tinha cometido uma heresia e declarou Roma, a Igreja Romana, Católica Romana, como igreja herética, não ortodoxa, que não segue o Concílio de Nicéia. Veja a importância da situação. Aí o Papa manda para Constantinopla uma delegação papal, com o legado pontifício, para fazer um diálogo com o patriarca, dizendo que quando a Igreja Latina cantou ou reza no credo Filioque, esse pequeno acréscimo, porque no Concílio de Nicéia e Constantinopla não havia isso, dizendo que era para clarear mais a divindade de Jesus, para unir as pessoas divinas ainda mais, né, numa processão, mas que esta processão do Espírito Santo, do Pai e do Filho, não significavam dois princípios de origem do Espírito Santo, mas um só princípio. Pai e Filho, num só princípio, fazem proceder o Espírito Santo. E lembrando que os teólogos do Oriente também tinham esta compreensão quando diziam que o Espírito Santo procedia do Pai pelo Filho, per filium, pelo Filho. O patriarca nem recebeu a delegação papal, inclusive mandou soldados, eles tiveram que fugir, houve até combate, tiveram que fugir e voltaram para Roma. A partir daquele momento, ambos se excomungaram mutuamente. E aí houve a divisão das igrejas do Oriente e do Ocidente, sendo a do Oriente chamada até hoje de ortodoxa, sendo que nós também somos ortodoxos, né? Nós somos católicos. E o Ocidente chamando-se Igreja Católica e Igreja Ortodoxa. Aí no Oriente houve muitas divisões, etc., e houve muitas comunidades cristãs existentes em todo o Oriente que quiseram se vincular a Roma e se chamam Igrejas Católicas Orientais vinculadas a Roma. A história do cisma, ela veio culminar cada vez mais no tempo do Papa João XXIII, quando ele foi núncio apostólico na Turquia. Ele já tinha todo um coração ecumênico, no sentido de dizer que tínhamos que, porque não havia heresia de ambas as partes, houve uma separação, mas não heresia, e de fato hoje se reconhece isso. No Concílio Ecumênico Vaticano II, com o Papa Paulo VI, o patriarca de Constantinopla, os dois estiveram juntos, tanto em Constantinopla quanto em Roma, e deram o famoso ósculo da paz. A mesma coisa aconteceu agora esses dias com o Papa Leão XIV, juntamente com o patriarca de Constantinopla, hoje Istambul, rezando juntos, se encontrando, reafirmando a única fé que une o cristianismo do Oriente e do Ocidente como uma só, digamos assim, uma só fé, um só batismo e assim por diante. Nós agradecemos a Deus, portanto, esta visita do Papa Leão XIV como seus antecessores, aproximando-se cada vez mais.
possivelmente haverá como já tem havido, nestas aproximações devagar, lentamente, porque isso não é obra humana somente, obra do Espírito Santo. Há decisões que marcam esta unidade até chegar a uma unidade visível, respeitando o modo de ser da Igreja Ortodoxa, que assim nós chamamos, vamos continuar chamando, a Igreja Oriental, no sentido de que, por exemplo, o Patriarca de Constantinopla, ele não tem jurisdição sobre as dioceses, mas eles o chamam de primum inter pares, o primeiro entre iguais. Quem sabe um dia o bispo de Roma, o grande patriarca do Ocidente, pode ser também declarado pela Igreja Oriental como primum inter pares. E o Papa não vai interferir na jurisdição interna das dioceses, das igrejas do Oriente, como o Patriarca de Constantinopla não faz, mas mantendo uma fraternidade cristã, de tal maneira que cristãos ortodoxos possam participar legitimamente de uma missa na Igreja Católica Ocidental e os católicos possam participar legitimamente, quem mora em Atenas, por exemplo, onde a maior parte das igrejas são ortodoxas, né, da Igreja da Grécia, possam participar das missas e assim por diante. Isso cada vez mais se torna possível. Lembrando e concluindo que o credo de Niceia e Constantinopla, nós chamamos de credo niceno-constantinopolitano, é aquele que é a base da fé, o resumo das Escrituras. É o resumo. Ele se chama símbolo. Ele traz simbolicamente toda a fé que nós devemos ter, que foi herdada dos apóstolos. É a legítima fé apostólica. Um grande abraço. Mais curiosidades como essa disponível no livro Dicas Litúrgicas. Disponível no link da bio. Garanta o seu.